Primeiro dia estudando em C Sharp. Perfeito, então, pessoal. Já tá na hora da gente colocar a mão no código aqui, tá? E a gente vai começar aprendendo quais são os tipos de projeto que a gente tem dentro do .NET. Como eu comentei com vocês em algumas aulas passadas, o .NET ele é um framework para a gente criar aplicações utilizando as linguagens da Microsoft, o ecossistema Microsoft, e ele permite que a gente crie projetos de vários tipos, tá? Então a gente pode criar um projeto web, né? Criar um website, criar uma aplicação web, a gente pode criar uma API, a gente pode criar algo para trabalhar com machine learning, né? Com aprendizado de máquina e com um monte de outras coisas. O .NET suporta muita coisa mesmo, tá? Para isso, né, cada projeto, cada item que a gente vai criar, cada aplicação que a gente vai criar dentro do .NET, tá? A gente precisa especificar o tipo de projeto que a gente quer utilizar. Esse tipo de projeto, ele tem um resultado final diferente. Por exemplo, assim, toda vez que a gente usa um projeto do tipo Class Library, que é uma biblioteca, né, de classes, library em inglês é biblioteca, class é classe, a gente tem como resultado final, por exemplo, uma DLL, tá? Então, ele não possui interface nenhuma, não possui interface nenhuma. Então, toda vez que você está criando uma class library, você está simplesmente criando uma DLL. Então, vamos supor que você quer criar algo que converte caracteres em hexadecimal, tá? Então, converte o caractere normal para um hexadecimal, por exemplo. Não tem um resultado final, uma tela, por exemplo, tá? É só uma biblioteca que auxilia as pessoas a fazerem isso. Então, o retorno dele é uma cadeia de caracteres, uma string, tá? Então, você pode criar uma class library para isso. A gente vai usar muito nos projetos mais avançados de .NET, tá? O segundo item que a gente tem aqui é um console application, tá? O console application a gente vai usar muito nesse curso aqui, tá? Ele é a famosa telinha do DOS, a telinha preta que a gente tem aí, e o resultado final dele é uma aplicação que roda no terminal, tá? Então ele é um exe, por exemplo, um executável, que no final a gente tem como resultado da execução dele ali algo no console, né? Algo rodando no terminal. Então a gente pode receber alguma informação que o usuário imputa, a gente pode retornar algo para o usuário na tela, pode dar uma opção para ele selecionar, né, via números ali e tudo mais, como a gente vai fazer. Então, ele tem um resultado visível, tá? Então, enquanto o Class Library não tem um resultado visível, o Console Application ele tem um resultado visível, tem uma interação com o usuário já. Depois a gente tem os projetos web, tá? E os projetos de teste, e daí eles têm algumas subdivisões dentro deles aqui também, tá? Não que isso seja tão importante agora, mas já é legal a gente ficar por dentro. Os projetos web no .NET são divididos em ASP.NET Web, ASP.NET MVC e ASP.NET Web API. A gente vai ver nos cursos mais avançados, né, de ASP.NET aqui, por exemplo. E os projetos de teste, eles são do tipo Microsoft Test. Então a gente pode criar projetos de teste para testar as nossas aplicações antes de mandar para o cliente e deixar todos os testes automatizados. Imagina que você está fazendo um cadastro de cliente e daí você quer deixar os testes já pronto. Então, toda vez que você mexe em alguma coisa, você executa os testes para ver se tudo está ok, né? Garantir que essa entrega é consistente, tá bem? Então, você tem essa possibilidade também no .NET. Inclusive, a gente usa muito testes de unidade no ASP.NET, nas APIs, nos cursos mais avançados, tá bem? Para a gente criar um novo projeto aqui no .NET, usando o CLI, tá? A gente usa o .NET New, tá? Então, sempre que você lê essa palavra NEW, é o New, né? Ou New, que seria a pronúncia correta. Então, o .NET New Console, ele vai criar uma nova aplicação do tipo console, tá? .NET New Class Lib, né? Class Library, MVC, Web, API, MS Test, e tem um monte de outros comandos ali, e cada vez chegando mais, tá? Então, para templates e aplicação. Então, basicamente, ele cria toda a estrutura inicial da aplicação para a gente. Isso é legal porque a gente não precisa codificar tudo do zero, entendeu? Então, ele já cria um programa, já cria uma estrutura de um programa para a gente, porque a gente possa começar a trabalhar. Então, não tem motivo para você criar tudo do zero, escrever tudo do zero. Ele já um direcionamento, já dá um norte para a gente aqui, tá bem? Então, só como definição, o .NET New, né, ele cria um projeto. E isso é a mesma coisa que a gente gerar os arquivos iniciais da nossa aplicação,
tá? Então ele vai sempre gerar, sempre que você executar um .NET New, ele vai gerar os arquivos na pasta atual. Então, se você tiver na pasta C, XPTO, ele vai criar nessa pasta, tá? Para a gente especificar uma pasta, a gente pode usar o "-o", essa flagzinha "-o" que está em negrito na tela, tá? Aí ele vai criar uma nova pasta, chamada meu app, por exemplo, com os arquivos dentro. Vamos para o nosso terminal aqui então. Pode abrir um terminal aí se você estiver no Mac ou Linux, ou abrir PowerShell ou Windows Terminal se você estiver no Windows, tá bem? E o primeiro ponto é sempre esteja em uma pasta segura, tá? Uma pasta segura é o quê? C2./dev, por exemplo, é um caminho curto, não tem, não é C2./André Baltieri/documents/ não é um caminho longo, não tem espaços, não tem caractere especial, tá? Então é uma pasta que é difícil dar algum erro de leitura de arquivo, leitura escrita de arquivo, qualquer coisa aqui dentro, tá? Então melhor evitar a fadiga. Isso não é para acontecer mais, mas é sempre bom você ter um caminho mais curto, sem caracteres especiais, tá? O mesmo vale para o nome das aplicações, tá bem? Tô no dev aqui, eu vou criar uma nova pasta, então eu vou executar um mkdir, tá? E vou criar uma nova pasta aqui, chamada de teste, tá? Então o mkdir, ele cria uma nova pasta, tanto no Windows, quanto Mac, quanto Linux, tá bom? Então, criei uma nova pasta chamada de teste com T maiúsculo, tá bem? As aplicações do .NET, elas tendem a começar sempre com a primeira em maiúscula, tá bom? Então isso é muito importante, porque eu vou mostrar algo para vocês chamado de namespaces depois, e isso influencia lá. Então, sempre começa a sua aplicação .NET com maiúscula. Vou dar um clear aqui, tá? Na nossa tela, e eu vou executar um cd teste, tá? Então, se você começar a digitar e dar um tab, ele já vai autocompletar aqui qualquer terminal. Então, adentrei nessa pasta teste. Então, o cd é para você entrar em alguma pasta, tá? Quando você usa o cd espaço ponto, você volta uma pasta, tá bom? Então, é só o ponto que existe. Não existe ponto, nem 3 pontos, nem 4 pontos, tá? É sempre 2 pontos. Vamos voltar lá para o teste, tá? Quando eu executar um .NET New aqui nessa pasta, tá? Eu tenho que especificar o tipo de projeto que eu quero criar. Então, no caso, a gente quer criar um console application. A gente vai trabalhar esse curso todo dentro de console, tá? Então, .NET New, console, a pronúncia de console em inglês é console. Então, .NET New console, tá? Se a gente executar só esse comando, ele vai criar os arquivos nessa pasta teste, tá bem? Então, ele vai executar todos os comandos necessários aí, e ele vai criar os arquivos nessa pasta teste. Se eu executar aqui um comando chamado de ls, isso para Windows, Mac ou Linux, tá? E der um enter aqui, ele vai listar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. No caso, a gente tem o obj, vou mostrar para vocês com calma, program e test.csproj, tá? Então, ele criou os arquivos nessa pasta. Então é muito importante, vou dar um clear aqui para limpar a tela, é muito importante que você sempre se atente à pasta que você está executando esses comandos do .NET, tá? Então, porque tem comandos que ele executa de fato em uma pasta. Então, se eu tivesse aqui, eu vou dar um cd ponto para voltar para a pasta dev.
Se eu tivesse executado um .NET New Console nessa pasta aqui, por exemplo, ele tinha criado os itens na raiz aqui do dev, tá? Então, coisa que eu não quero que aconteça, tá bem? Então, eu criei uma aplicação chamada teste ali. Se o que a gente executou, na verdade, né? O mkdir acessou a pasta, né, com CD e executou um .NET New Console dentro dessa pasta. Se eu quisesse, por exemplo, fazer tudo isso de uma vez só, eu poderia executar isso, ó, .NET New, tá? Console, que eu quero criar um console application, espaço -o de output, a saída, né? Então, o resultado dessa execução vai ser uma nova aplicação que a gente vai chamar, por exemplo, de novo teste, tá? Nota que aqui eu não dei espaço, eu não dei traço, eu não dei nada, tá? Então, novo teste, tá? Então, cuidado com os nomes que vocês dão para a aplicação, porque isso influencia em algo que são chamados de namespace, que a gente vai aprender já já, tá? Então, não crie aplicações novo espaço teste, novo traço teste, tá? Nem tudo minúsculo, nem tudo maiúsculo. Então, sempre a primeira letra da palavra é sempre maiúsculo, tá? Então, novo teste, tá? Então, nome besta aqui. De novo, vamos executar aqui, tá? Nota que eu estava na pasta dev quando eu criei essa aplicação, tá? Vou dar um clear aqui para limpar, e agora se a gente der um ls aqui, a gente vai ver que ele tem o novo teste e o teste, tá? Se você abrir essas duas pastas, você vai ver que o conteúdo delas é igual, tá bom? Não muda em nada o conteúdo de uma nem de outra. Perfeito, então, pessoal. A gente viu como que a gente cria a estrutura de uma aplicação. A gente ainda não adentrou na aplicação para saber a estrutura dela, o que cada arquivo faz. A gente vai fazer isso ainda, tá? E aqui, o que eu quero mostrar para vocês são os comandos principais do .NET, beleza? Então, toda vez que a gente cria, né, a aplicação no nosso console, a gente usa o terminal lá, como a gente fez aqui. A gente deu um .NET New Console, -o, meu app. Nota aqui que ele apareceu alguns comandos, ó, Processing Post Creation Actions, Running .NET Restore, tá? O que acontece nesse processo, tá? Então, basicamente, o que o .NET faz é executar alguns comandos adicionais pra gente. Então, ele gera os arquivos, né? Na verdade, ele baixa esses arquivos que já estão prontos de um local chamado GitHub, que eu vou mostrar para vocês mais pra frente em outros cursos, tá? E ele executa aqui um comando chamado de .NET Restore, tá? Vamos entrar aqui em alguma aplicação que a gente tem. Então, o meu app aqui foi a última que a gente criou, né? Então, cd espaço meu app, começa a digitar meu e aperta o tab, e ele já vai autocompletar para você. E aqui a gente tá dentro de um projeto, tá? Tá dentro de um projeto .NET. Se você quiser saber se você está dentro de um projeto .NET, você tem que digitar um ls, por exemplo, e ele tem que ter sempre um arquivo com a extensão csproj, tá? Então significa que é um projeto do tipo C#, tá? Proj de projeto, tá bom? Então é isso que o .NET sempre busca nas pastas, tá? Se você tentar, por exemplo, aqui executar um .NET Restore, tá? Esse .NET Restore ele faz o quê? Ele vai buscar todos os pacotes que essa aplicação precisa para executar, tá? E fazer a instalação deles. Então, por isso que a primeira vez que você cria uma aplicação, ele demora um pouco mais, tá? Porque a nossa aplicação, por exemplo, a gente vai escrever arquivos em disco. Então, a gente vai usar o system.io. A gente vai, por exemplo, acessar um banco de dados. A gente vai usar o system.data.sql client, tá? E assim por diante. Então, todos esses itens são dependências que o .NET tem, tá? São pacotes. A gente vai aprender mais sobre pacotes nos cursos mais avançados, mas a primeira coisa que você sempre faz quando você pega uma aplicação .NET é executar um .NET Restore, tá? Se você tentar executar um .NET Restore numa pasta que não tenha um .csproj, como é o caso dessa daqui, ó, tá na cddev, não é um projeto .NET, vou tentar executar um .NET Restore aqui, tá? Ele vai aparecer uma falha, tá? Ele falou assim que não achou, não encontrou nenhum arquivo .cs ali dentro, tá bom? Então vamos voltar aqui pro meu app, dar um clear, a gente tá aqui dentro. Então, sempre que você pega uma aplicação .NET, que você abre um código .NET, a primeira coisa que você faz é executar um .NET Restore, para que ele baixe todas as dependências que essa aplicação tem, todos os pacotes adicionais ao .NET Framework,
todos os pacotes adicionais ao .NET padrão, né, que a gente tem ali, que essa aplicação precisa, tá bem? Um outro comando muito importante para a gente é o comando de compilação, tá? Então a gente aprendeu o que é o compilador, o que é um processo de compilação nas aulas passadas, e quando a gente quer compilar essa aplicação, então essa aplicação aqui ele é um C# puro, ele é um arquivo texto C#, tá? Para a gente compilar isso, a gente vai usar o .NET Build, tá? A gente vai enjoar de usar isso aqui nesse curso, tá bem? Então o .NET Build ele vai pegar e vai compilar a nossa aplicação. Tá? Então ele vai fazer o build, a compilação da nossa aplicação, e aí ele vai sempre aparecer uma mensagem aqui, ó, build succeed, né? O build foi executado com sucesso, não teve nenhuma mensagem de cuidado, tá? E não teve nenhum erro na nossa aplicação. Então isso aqui é algo que é uma dica, né, que ele dá para você, uns warnings, né, que ele indica se você precisa modificar alguma coisa no seu código, fala assim, ó, seu código tá rodando, mas isso daqui presta atenção nisso, tá? Isso aqui talvez não seja tão legal você fazer. E os errors são os erros que a gente tem na aplicação, de fato. Se tiver algum erro, a aplicação ela vai dar um build failed, tá? Ele não vai compilar pra gente aqui, tá bem? Então a gente viu o .NET Restore, .NET Build, a gente vai ver esses comandos em diversos outros cursos daqui, várias vezes nesse curso também, tá? Uma outra coisa que eu sempre recomendo o pessoal usar é o .NET Clean, tá? O .NET Clean, ele vai fazer o quê? Ele vai limpar todos os arquivos de cache da nossa aplicação, tá? Então, Windows, Mac e Linux, eles cacheiam muita coisa. Então, o mesmo pacote que você usa para a aplicação A, talvez você use para a aplicação B. Então, o Windows já baixa, deixa no cache, tá? O Mac e o Linux também, né? O .NET, na verdade, baixa e deixa no cache. E aí, a próxima vez que você precisar desse pacote, você pega ela do cache, ao invés de pegar ela... de baixá-la da internet de novo, por exemplo, tá? Então o .NET Clean, ele limpa esses itens, tá? Por que eu recomendo isso às vezes? Porque fica sujeira nesses caches. Então às vezes fica, você dá um build, você compilou alguma coisa errada, sua aplicação fica suja. Então é uma mania que eu tenho, um vício que eu tenho, que sempre antes de executar um build, eu executo um .NET Clean. Então o meu processo é .NET Clean, limpo a minha aplicação, .NET Build, tá? Executo a compilação da minha aplicação, porque daí eu garanto que não vai ficar nenhuma sujeira na memória, que não está pegando nada temporário, nem nada do tipo, tá bom? Vou dar um clear aqui para limpar. E por último, a gente tem o comando que a gente vai usar aqui com muita frequência, que é o .NET Run, tá? Que é para executar a nossa aplicação de fato. Então, por padrão, toda vez que a gente cria uma aplicação utilizando o .NET New, né, .NET New Console, por exemplo, ele cria uma aplicação do tipo C#, Console Application, e traz um Hello World pra gente, tá? O famoso Hello World, que a gente tem em diversas linguagens de programação. Então, esse aqui é o resultado da execução da nossa aplicação. Então, ele está printando aqui um Hello World na tela, tá? Então, a gente sabe que essa aplicação aqui, ela está, de fato, funcionando, tá bem? Então, esses são os comandos principais que a gente tem aqui dentro do .NET, tá? Para a gente começar a nossa aplicação, beleza? Perfeito, então, pessoal. Agora, a gente vai focar um pouquinho mais no Run, tá? Porque ele tem algumas opções a mais, o comando .NET Run, que a gente pode usufruir bastante aqui. Tá bom? Antes da gente falar dessas opções, eu preciso ensinar para vocês algo que é chamado de variáveis de ambiente, tá? E o que é um ambiente de desenvolvimento? Então vocês vão ouvir isso também com frequência no dia a dia de vocês, como é um ambiente de produção, um ambiente de desenvolvimento, tem um ambiente de homologação, né, o que muita gente chama de staging. E isso se refere, tá, aonde a aplicação está rodando. Então, no caso, a nossa máquina, ela é o ambiente de desenvolvimento, porque é onde a gente está desenvolvendo de fato a nossa aplicação, tá? Depois que tudo é feito no ambiente de desenvolvimento, tá? Algumas empresas têm um ambiente de teste, onde você pega a sua aplicação, tira da sua máquina e envia para um ambiente de teste, tá? Algumas não têm esse ambiente de teste, ele passa direto para o ambiente de homologação, tá? E algumas não têm também um ambiente de homologação, então sai direto da máquina do desenvolvedor, que é o ambiente de teste, para o ambiente de produção, que é onde o cliente acessa, onde a nossa aplicação é exibida, no nosso servidor final lá,
tá? É legal ter pelo menos um ambiente de teste, um ambiente de homologação para não ir direto para o cliente, né? Não correr risco de acontecer nenhum erro. E essas configurações de ambiente, tá? Esses ambientes que a gente tem, eles têm suas particularidades, né? Ele tem suas variáveis, né? Como por exemplo, eu estou trabalhando localmente na minha máquina aqui, né? Eu estou usando o meu computador, eu estou acessando o banco de dados X. Quando a minha aplicação for para produção, ela vai acessar o banco de dados Y, né? Porque eu não tenho acesso ao banco de dados de produção, por exemplo, porque lá tem dados de cartão de crédito dos clientes e N outras informações que são sensíveis, tá? E não é todo mundo que tem acesso, incluindo os desenvolvedores, tá bem? Então, a gente tem como ambientes essas definições, tá? Então, você tem o seu ambiente de desenvolvimento, você tem um ambiente de homologação, um ambiente de produção, você pode ter N ambientes, isso varia de cada empresa, tá? E esses ambientes aqui, eles têm essas variáveis, tá? Então, a gente chama isso de variáveis de ambiente. Então, quando você está no ambiente de desenvolvimento, né, você tem as variáveis de ambiente setadas para um desenvolvimento local, tá, para sua máquina e não para a produção. Então, tudo que é banco de dados, você vai acessar um banco de dados local, tá, e assim por diante, beleza? Então, essas configurações, né, a gente pode chavear elas dentro do .NET também. Para isso, a gente usa no run, tá, a palavra environment. Então, toda vez que a gente executa um .NET Run, a gente pode passar uma informação chamada de --, né, o -- environment, e a gente pode colocar o ambiente que a gente está executando aqui. Então, na nossa máquina, né, quando for produção, você não precisa se preocupar com isso, que ele sempre vai rodar lá com produção. Esse daqui esse é um outro processo que a gente vai ver nos cursos mais avançados, tá? E quando você quiser rodar ele em ambiente de desenvolvimento, né, garantir que está em ambiente de desenvolvimento, você roda ele com o -- environment, tá? Então isso garante que você está no ambiente de produção ou ambiente de desenvolvimento, por exemplo, tá? No nosso caso, para esse curso aqui, a gente não vai trabalhar muito em cima disso, tá? Então só executar um .NET Run já vai estar valendo, tá? Então já fica tranquilo aí pra gente. Vou mostrar aqui agora, mas é mais por curiosidade mesmo. E um item muito importante é que o ambiente onde você está executando, tá? Ele não significa que você está executando um módulo de depuração, por exemplo, para verificar erros e coisas do tipo, tá? Eu vou mostrar aqui como que a gente faz o debug, o que é um debug, né? Como que a gente coloca breakpoints, né? Que são pontos onde a gente pode parar e entender o que está acontecendo na execução do nosso programa, tá? Então vou ensinar tudo isso aqui, tá? Mas isso é diferente das variáveis de ambiente. Então, a nível de curiosidade, a gente pode executar aqui também um .NET. Eu estou dentro do meu app, tá? .NET run -- environment igual e o ambiente que eu estou trabalhando, tá? Então, aqui no caso, se eu quiser executar essa aplicação aqui no ambiente de desenvolvimento, poderia executar aqui com -- run environment, production, tá? E qualquer coisa que seja, dependendo do programa, tá? Então, quando você pegar algum sistema, alguma coisa, ele vai ter já essas variáveis de ambientes definidas, se não foi você que criou, tá? Se você for criar, você vai poder definir isso lá depois na parte de ASP.NET, na parte web, que é um curso mais avançado, tá bom? Beleza, então, galera, vamos agora pro Visual Studio Code e vamos dar uma olhada no projeto que a gente acabou de criar lá, tá? O que são os arquivos e vão entender melhor o que é um projeto do .NET, tá bom? Só pautar aqui, né, contextualizar aqui algumas definições, tá? Que a gente tem ali o arquivo csproj, o program.cs, tá bem? E aqui nos slides ele tem a definição para vocês também, caso você precise de algo escrito ali, tá bom? No nosso console aqui, no nosso terminal, na verdade, tá? Eu tô dentro da pasta meu app. Se você não tiver nessa pasta aqui, você pode executar o cd, né? Para a pasta que você quiser, ou cd ponto para voltar, tá bem? E aqui no terminal, você pode executar um code ponto para ele abrir essa aplicação no Visual Studio Code, ou você pode abrir manualmente o Visual Studio Code, vir em File, Open Folder, tá? Então, dá na mesma abrir uma aplicação por aqui, ou pelo code ponto lá. Toda vez que a gente abrir uma aplicação C# aqui no Visual Studio Code, ele vai aparecer esse bannerzinho aqui embaixo pra gente, ó. Essa mensagem aqui, ela diz que
os itens que a gente precisa para fazer o build, né, para trabalhar com C# aqui, para depurar essa aplicação, vou mostrar para vocês já, eles não foram encontrados, tá? E a fonte é aquela extensão C# que a gente instalou na parte do Visual Studio, tá bom? Sempre que aparecer isso aqui, você clica em Yes aqui, para ele adicionar, ele vai gerar uma pasta aqui, chamada de .vs Code, tá bom? Eu não vou explicar essa pasta ainda, eu vou explicar lá na parte de debug, tá? Vou focar só nesses outros itens que a gente tem aqui, tá? O meu pode aparecer alguns outros itens adicionais aqui no meu, tanto aqui embaixo também deve ter alguns ícones adicionais, mas não tem nada a ver com C#, são outras extensões que eu tenho no Visual Studio, que a gente vai aprender em cursos mais avançados aqui, tá bem? Então, para C# é só isso. Então, ele vai gerar a pasta VS Code aqui pra gente, tá bom? E a gente vai dar uma espiada agora na estrutura desse projeto aqui, tá? O primeiro item aqui que a gente vai ver é o seguinte, ó, eu tô na pasta meu app, tá? E ele gerou para mim aqui OBJ, CSProj e um CS, tá? Essa pasta bin, ela só tá aqui, ela só apareceu aqui porque a gente executou um .NET Build, tá? Então o resultado do build, da compilação, ele fica dentro de uma pasta bin, que se refere ao binário, tá? Binary, tá bom? Então, essa pasta aqui, por enquanto, a gente vai esquecer ela, tá? Os dois itens principais que a gente tem aqui é o meu projeto, meu app, né, .csproj, tá? E o program.cs. Nota que o meu app, ele segue sempre a nomenclatura do app aqui. Então, meu app, ele vai ter sempre o meu app.csproj, CS é de C#, e proj de projeto, tá? Então, o projeto de C#, que é essa extensão dos projetos C#, e por isso que eu falei para você não ter caracteres especiais, não ter espaços, não ter nada no nome do seu app, tá? Porque ele gera esses arquivos baseados no nome da pasta, tá? No nome do app, tá bom? Esse arquivo aqui, se a gente abrir ele nada mais é do que um arquivo XML, ó. Então, sempre que vocês encontram essas marcações aqui, ó, abre, fecha, tá? Abre, fecha, isso aqui é um arquivo XML, tá? Ou em inglês XML, que é um Extension Markup Language, é uma linguagem de marcação que foi muito usada durante um tempo para tráfego de informações entre um sistema e o outro, tá? Hoje não é tão usado assim, mas o .NET ainda usa ele. Isso daqui dá uma retrocompatibilidade com sistemas anteriores do .NET Framework. A primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem uma primeira linha chamada de Project, definindo que isso daqui é uma estrutura de um projeto, e a gente tem aqui a SDK, tá? Então, estou falando que esse projeto aqui está usando o .NET SDK, tá? Então, a SDK que a gente viu a instalação posteriormente. Tem Mono SDK, tem algumas outras SDKs que são suportadas aqui dentro, mas no momento a gente vai focar no .NET, tá? Que é o que a gente está vendo nesse curso. Depois a gente tem uma seção chamada de Property Group. Essa Property Group a gente vai achar várias seções dessas em outros projetos mais complexos também, tá? Então isso daqui só define uma seção, um grupo, né? Aqui dentro desse arquivo de projeto, tá? Então você consegue minimizar ele aqui, ó, tá? E se você vier em alguma dessas setas aqui, clicar um Shift, tá? Segurar o Shift e clicar nela, você consegue minimizar todos, tá? E se você continuar clicando, ele vai minimizando tudo ou maximizando tudo, tá bom? Então, esse aqui é um grupo de propriedades. E aí a gente tem a propriedade mais importante aqui. Lembra que eu falei que cada tipo de projeto no .NET, ele tem um output, ele tem uma saída diferente? Então, no caso, a gente criou um console, tá? Um console. E o output type desse cara aqui é um exe, é um executável, tá bom? Então, como resultado final, a gente vai ter algo que roda no terminal, que o usuário vê, como a gente já rodou ali e a gente já viu um Hello World sendo executado, tá bem? Então, o tipo de saída desse projeto, o output type dele é um exe. Não se preocupa que no Mac ou no Linux é exe também, mas ele trata como DLL já. Então, eu sei que você deve estar se perguntando, mas exe só existe no Windows, mas ele trata isso tudo pra gente, a gente não precisa configurar nada diferente no Mac ou no Linux, tá? Esse projeto já está rodando nos dois, inclusive. E aí a gente tem aqui o Target Framework. Então, o Target Framework, ele se refere a qual framework essa aplicação está se baseando, tá bom? Então, a gente pode usar o C#, pode criar um console application e a gente pode criar ela por .NET Core 2.1, 2.0, 1.1, qualquer coisa que seja, tá? Então, nesse caso aqui, o framework que a gente está usando é o .NET Core App 3.1,
tá bom? Então, esse .NET Core App 3.1, ele se refere ao .NET Standard, tá? A gente já viu isso nas aulas anteriores aqui, eu falei um pouco sobre o .NET Standard, que é uma Surface API, que é uma API que roda sobre o .NET, que especifica que algo que a gente está escrevendo funciona tanto no .NET Core quanto no .NET Framework. E só para a nível de curiosidade, eu deixei aberto aqui uma aba no Chrome, que é docs.microsoft.com, PTBR, linguagem, .NET Standard, .NET Standard, tá? Aqui, rolando um pouco para baixo, você vai ter a tabela do .NET Standard, tá? Então, toda vez que a gente está criando uma aplicação do .NET Core XPTO, tá? Em qual versão ela dá suporte, tá? Então, .NET Core 3.0, tá? Ele usa o .NET Standard 2.1, tá bem? E aí ele suporta aqui algumas versões do .NET Core. Então, você fala assim, eu vou trabalhar com .NET Core e .NET Framework. Então, para trabalhar com esses dois, tá? Você pode trabalhar até o 2.0 apenas. Então, se você estiver trabalhando no 3.0, ele não vai suportar nada do .NET Framework 1, tá bem? E assim por diante. Tem uma tabelinha aqui que você segue, mas também a gente não tem que se preocupar muito com isso agora, tá? Mas pra gente saber da onde vem essa informação aqui, tá bem? Esse é o arquivo CSProj que a gente tem, beleza? O próximo arquivo que a gente tem é o program.cs, tá? Então toda aplicação .NET que roda sem ser um class library, ele tem um ponto de entrada como um program.cs, tá? Então ele sempre vai buscar aqui, quando você dá um .NET Run, um arquivo chamado program.cs para executar. Tá? Então toda aplicação, na verdade que o output aqui tem um exe, ele busca um program.cs, então é um nome padrão e não é legal você renomear ele aqui, tá? Não é legal você colocar qualquer outro nome, então deixa o nome dele como program mesmo. A gente vai depois dar uma visualizada aqui melhor, né, em como que é a estrutura, eu vou ensinar o que é namespace, class e alguns outros itens para vocês, não precisa se preocupar com isso agora, tá bom? Por fim, a gente tem uma pasta aqui chamada de obj, tá? Que ela é usada, né, para tempo de debug da nossa aplicação, para a gente procurar por algum erro, né, por um bug, por qualquer coisa do tipo. Tem um monte de arquivos aqui, algumas coisas de cache e tudo mais. Também não vou entrar em detalhes agora, porque a gente vai ver isso com mais calma depois, tá bom? Então, a estrutura da nossa aplicação basicamente são dois arquivos que a gente tem aqui, que é um proj e um .cs, beleza? Muito bem, então, pessoal, vamos falar um pouco de depuração, né, depurando bug, debug e alguns outros itens aí que a gente ouve tanto no mundo do software, tá? Então, se a gente voltar aqui para nossa aplicação, tá? A gente consegue executar essa aplicação em dois modos, tá? Um desses modos é o modo release, tá? Que é o modo, né, que a gente vai soltar a nossa aplicação mesmo, que é como a gente já viu anteriormente, tá? Deixa eu só passar um hack para vocês importante aqui. Tem uma função aqui que chama toggle terminal, que é Ctrl e a crase aqui no meu caso, tá? Que é o primeiro caractere do teclado antes do número 1. Então presta bem atenção nesse item que ele vai mostrar para vocês aí, porque pode mudar, tá? No meu caso é esse daqui, ou command a crase, se você tiver no Mac, tá? E ele abre um terminal pra gente aqui, ó. Tá? Você pode vir aqui também no Alt F, tá? Terminal e New Terminal, tá? Nessa opção aqui, caso você não esteja visualizando o terminal, tá bem? Aqui, ó, ele tem a opção de maximizar o terminal. Como minha tela está muito pequena aqui, eu vou maximizar ele aqui dentro, tá? Mas ele já abriu um terminal pra gente aqui nessa pasta, né? Na pasta meu app, ou seja, na raiz dessa aplicação que a gente está executando aqui do lado, tá? Eu vou dar um clear aqui e a gente pode executar qualquer um dos comandos que a gente já executou anteriormente, como o .NET Run, para rodar a nossa aplicação, tá? Então ele vai fazer o build, né, da aplicação. A gente não precisa executar o build aqui, tá? Não precisa fazer isso antes de rodar, tá? Não precisa dar o build antes de rodar. Quando você dá o run, se não tiver nenhum build, ele vai fazer o build automático pra gente, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Quando a gente executa um .NET Run, tá? A gente está no modo release da nossa aplicação, tá? A gente está rodando ela como se a gente
tivesse como se a gente fosse um cliente de fato a consumir nessa aplicação, tá? Porém, em alguns casos a gente precisa, vou dar um clear aqui, tá? Vou dar um exit, o exit ele sai do terminal, ele fecha essa aba aqui, tá? E o Ctrl C, tanto no Windows, Mac ou Linux, ele para a execução do terminal, tá? Então vou dar um exit aqui, ele vai fechar esse terminal, tá? Se você quiser fechar manualmente, você pode vir aqui, o X ele fecha o painel, tá? A lixeirinha ela mata o terminal. Se você só fechar, quando você abrir de novo, ó, ele vai estar aqui, tá? Se você vier na lixeirinha, ele vai fechar toda a sessão, tá bem? Enfim, esse é o primeiro ponto que a gente tem. A gente pode executar uma aplicação com .NET Run, tá? Porém, em alguns casos, a gente quer executar essa aplicação no modo que a gente chama de debug, tá? Ou depuração. Então, toda vez que você ouvir falar em bug, debug, tá? Você está procurando por algum bug, que é um defeito, tá? O nome bug, ele vem historicamente dos primeiros computadores, né? Dos computadores que possuíam válvulas, tá? Então, os primeiros computadores tinham válvulas dentro, trabalhavam com válvulas, e essas válvulas são como lâmpadas. Então, tinha muito inseto dentro delas, e esses insetos gostam de ficar perto da lâmpada, né? Por causa do brilho, por causa do calor. E o que acontecia é que às vezes algum inseto dava algum mau contato, algum curto nessa válvula, e aí eles usavam o termo bug, né? Deu bug, né? Tá com bug, significa que tava com algum inseto lá dentro. Isso veio até agora, né? A gente usa o mesmo termo de bug, né? Então, bug significa que a nossa aplicação tá com algum problema, não tá executando como esperado, tá? E para caçar esses bugs, para achar esses bugs, às vezes é muito difícil. Então, às vezes, só olhando o código, você não consegue saber onde que está errado, você não consegue saber o que está acontecendo de errado na sua aplicação, tá? Então, a gente pode, aqui dentro do Visual Studio Code, abrir qualquer arquivo .cs, tá? Então, você não tem como depurar, por exemplo, o CSProj. Tá? Então não adianta você tentar nada aqui. Então, a gente pode abrir um arquivo program.cs, por exemplo, tá? E clicar aqui do lado, ó, tá vendo quando você passa o mouse, ele aparece uma bolinha vermelha? Tá? Isso daqui é chamado de breakpoint, ou ponto de pausa, tá? Então significa que durante a execução do seu programa, ele vai parar aqui para você visualizar qualquer coisa que você queira aqui dentro, tá bom? Então eu vou criar aqui, por exemplo, vou colocar uma variável chamada de texto, tá? Eu vou explicar mais sobre variáveis, tipos de dados e um monte de outras coisas, não se preocupa com isso agora, tá? Eu vou colocar aqui como testando, tá bem? E aqui eu vou usar o testando, o texto na verdade, tá bom? E eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, no texto, só pra gente ver como que funciona essa interação aqui dentro do Visual Studio, tá? Então, ó, salvei esse arquivo, Ctrl S para salvar, tá bom? Tem uma outra opção que eu uso no Visual Studio aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, vou dar um Ctrl vírgula aqui para ele ir no Settings, e aí tem uma opção chamada de Format on Save, essa opção aqui, ó. Você digitou aqui em cima, você começou a digitar Format on Save, ele vai aparecer esse aqui, ó, Format on Save, tá? Significa que ele vai formatar seu arquivo já na hora de salvar, tá? Antes de salvar ele. Então ele vai colocar todos esses espaços aqui, tá vendo? Ele coloca esses espaçamentos aqui, isso aqui é para ficar mais legível pra gente. Então imagina se você tivesse tudo grudado aqui, ó. Ficaria muito ilegível o seu programa, tá? Isso é chamado de indentação, tá? Do código. Então, ó, alterei aqui a indentação, né? Deixei tudo bagunçado. Quando eu dou um Ctrl S, ele já formata para mim, tá bem? Então tem um breakpoint aqui. Se eu rodar essa aplicação novamente, ó, vou dar um clear aqui e vou dar um .NET Run, tá? Ele não vai parar. Ele não vai parar naquela execução lá. Ele apareceu testando na tela, mas ele não parou a execução do meu programa naquela linha para que eu pudesse inspecionar alguma coisa, tá? Isso acontece porque a gente não tá no modo debug, tá? O modo debug, ele acontece quando a gente vem aqui, ó, nesse run com Ctrl Shift D. Então, Ctrl Shift D, tá? Então, nesse íconezinho aqui, ó, tá vendo que tem um bugzinho, um inseto aqui? Então, você vem aqui e você tem aqui em cima um play, tá? Então, ele aparece a opção aqui, ó, Start Debugging, tá? Quando a gente clica nesse Start Debugging aqui, ele vai rodar a aplicação e você vai ver que ele vai aparecer um monte de coisa no terminal aqui,
tá? Porque ele está usando aquela pasta OBJ e várias outras coisas para depurar a nossa aplicação. Então, olha que legal o que aconteceu nesse caso. Ó. Ele parou a execução do nosso programa aqui. Então, ele veio até o programa aqui. Ele começou a execução do nosso programa, ó, parou nessa linha aqui. Tá vendo que tá amarelo? Que tem o breakpoint nosso. E aí a gente tem as opções de continuar passando por cima dessa execução e continuar entrando dentro dessa execução, continuar voltando, reiniciar a aplicação ou parar a aplicação, tá? A única diferença entre esses dois aqui, que é voltar e passar por cima da execução, é que se essa aplicação, né, se esse pedaço do nosso código chamasse outro pedaço de código, aqui no passar por cima, step over, né, ele passaria por cima desse método, só pegaria o resultado da execução, enquanto o step into, ele entraria no método, tá? A gente vai ver também mais debug mais pra frente aqui no código, pode ficar tranquilo, tá? É só para você ter uma noção inicial. E quando ele para aqui, a gente pode deixar o mouse em cima, tá? E ter as informações, assim como aqui do lado, ó, ele já aparece também. Então o nosso texto aqui, ó, ele tá nulo, ou seja, tá vazio, não tem nada, tá bom? A gente pode aqui tanto apertar a tecla F10 do teclado, que eu não vou apertar porque ele pausa a minha gravação aqui, coincidentemente é a mesma tecla, tá? Quanto a gente pode vir aqui, ó, Step Over ou Step Into, tá vendo? Ele aparece o F10 e o F11 aqui, então vou apertar o F10 aqui, tá? Você vai ver que ele trocou automaticamente aqui, ó, o meu valor texto para testando, tá? E se a gente deixar o mouse em cima do testando aqui, ó, ele vai aparecer aqui, do texto, né? Ele vai deixar aqui testando pra gente, tá? E aqui ele vai exibir, ó, o console.log, vai exibir na tela, tá? Então ele já trouxe aqui pra gente testando, tá? E aí a gente consegue dar segmento na nossa aplicação, tá bom? Esse é o ato de depuração, é o ato de debug, a gente vai ver bastante desse cara aqui nas nossas aplicações, tá? E isso tudo, ele é feito depois que a gente tem a pasta VS Code criada aqui. Então, se você não tiver essa pasta .VS Code criada aqui, tá? Vamos supor que apareceu aquela bandeirinha lá e por algum erro você clicou em No, né? Não queria adicionar, tá? Ele não vai gerar essa pasta. Não tem problema. Quando você vier aqui, tá? Se você apagar essa pasta aqui, ó, vou deletar ela como se eu não tivesse essa pasta. Quando você vier em debug aqui, tá? Então ele não vai aparecer nada aqui. A gente não tem a opção de debugar. E ele vai aparecer assim, ó, to customize run debug, create a launch file, a launch.json, tá? Então é só clicar nessa opção aqui, ó, create. Ele vai aparecer a opção aqui e vai trazer um monte de projetos aqui. E tá trabalhando com .NET Core, tá? Então vou selecionar .NET Core e ele vai criar aqui um arquivo pra gente, tá? Esse launch.json aqui a gente não precisa mexer nele agora, pode fechar ele, tá? Ele vai até abrir um terminal aqui, pode fechar esse terminal. E aqui a gente vai ter novamente a pasta VS Code, tá? Então VS Code a gente tem launch e tasks.json. Se a gente voltar aqui agora, ele já vai ter o run aqui, tá? Com maisinho. E aqui ele tem também a opção, né, de .NET Launch Console, tá? Então é a opção que a gente está usando, no caso console, tá? Então o resto das opções não servem pra gente aqui. Então a gente vai sempre executar um .NET Launch Console, ó, e ele vai cair novamente aqui na variável, tá? A gente vai passar e ele vai continuar com a execução do nosso programa, tá? Para nível de curiosidade, para vocês, tá? Aqui dentro desse .VS Code, ele tem o tasks.json. JSON é o JavaScript Object Notation, tá? É um formato de arquivo, assim como o XML, que a gente viu anteriormente aqui no CS Proj, tá? E ele tem as definições aqui do que ele precisa executar no nosso programa. Então ele precisa executar um build, ele precisa executar um publish, coisas do tipo, tá? Então ele tem toda a execução aqui, a gente não mexe quase nesse arquivo aqui. E no launch.json, tá? Que é o outro arquivo que a gente tem aqui, ó, que ele gerou pra gente também, a gente tem, dentre as informações, tá? A gente tem o nome, né, da execução que aparece lá no Play, que é o .NET Core Launch Console, tá? E o tipo que a gente está querendo rodar, que é o Core CLR, tá bom? Então ele tem todas essas informações aqui. No caso do ASP.NET Core, ele vai ter a variável de ambiente, como eu comentei com vocês anteriormente sobre o que era variável de ambiente, o que era ambiente. Mais essas informações que tem dentro da pasta VS Code, a gente não precisa se preocupar tanto agora, tá? Então se você não criou lá no começo, se você perdeu aquela bandeirinha, é só vir aqui, criar ela, tá? E aí ele aparece já tudo certinho para a gente debugar a aplicação aqui,
beleza? Muito bem, então, pessoal, hora de dar uma revisada nesse módulo aqui e ver tudo que a gente aprendeu, tá? A gente viu um pouco sobre a instalação, tanto do .NET Core, da SDK, né, do .NET Core, da SDK, quanto do Visual Studio Code, vi uma parte da extensão aí que eu mostrei para vocês, tá bem? A gente viu um pouco sobre tipos de projeto, mostrei lá o projeto... Mostrei não, né? Mas comentei sobre projeto web, projeto teste, projeto class library, projeto console, que é o que a gente está usando aqui, tá? A gente deu uma mergulhada mais no projeto console, que é o que a gente vai usar nesse curso em si, tá? A gente viu também um pouco sobre os comandos principais do .NET, .NET Build, .NET Restore, .NET Run, aprendendo um pouco sobre ambientes, né? Sobre o environment, sobre o ambiente de produção, desenvolvimento, coisa do tipo. Vimos também como que é uma estrutura de uma aplicação no C Sharp, de um console, que ele tem só 2 arquivos ali, é bem simples, tá? E vimos um pouco de debug, também aprendemos a debugar a aplicação, né? Como que a gente pode ir passo a passo ali para encontrar um possível erro, tá bom? Lembra que o .NET ele é bem maior do que só isso daqui, tá? Então a gente vai aprender o .NET em todos os cursos de .NET aqui do Balta.io, tá? Então no ASP.NET eu vou mostrar coisas novas do .NET Core, coisas que são muito mais relevantes para o ASP.NET, que é a tecnologia que a gente tem para criar aplicações web com C Sharp, tá? Então eu vou mostrar muito mais coisas do .NET lá também, que são relevantes para lá, mas assim, o básico que a gente precisa para trabalhar com C Sharp e .NET aqui, a nível de tooling, né, a nível de ferramentas, é isso que eu mostrei para vocês nesse módulo aqui, tá? Então a gente já tem toda a base que a gente precisa para começar a aprender a programar de fato, tá bom? Muito